Bendito Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidas em Teu nome, para aprender de Ti e para Te agradecer a noite de descanso que Tu nos deste e o dia que Tu nos concedeste. Obrigada, Pai. Agora, Senhor, leva-te ao trono da Tua graça a pessoa que vai transbordar, que Tu unges unge os seus lábios para poder falar as coisas que tu queres que nós possamos ouvir. Obrigada por mais um dia de vida que nos concedeste. Obrigada por mais uma vez estarmos reunidas em teu nome. Senhor, eu te peço, Pai Santo, por toda a família do transbordo. Senhor, tu sabes os nossos problemas, as nossas dificuldades. Senhor, tu sabes todas as coisas. Por isso, Senhor, eu entrego cada família que faz parte do transbordo para que tu nos dirijas, para que tu operes em cada família. Muito obrigada, te agradecemos tudo aquilo que tu tens feito e aquilo que tu vais fazer. Com ações de graças, te agradecemos e pedimos no precioso nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu amo ouvir Linda Laura orando. Deus é bom. Josimãezona, no transbordo de hoje, eu já quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, minha amada, por essa conexão que o Pai fez. Já te agradecer por estar aqui conosco todas as manhãs e permitir que o Senhor transborde aí através da sua vida. Vem para cá, queremos te ouvir nessa manhã. Abre seu som, transbordo com Josi Souza, vem para cá. Amém, glória a Deus, bom dia para todos. Vamos lá, contar os feitos do Senhor na nossa vida, que a palavra dele diz, né, que a gente possa contar os milagres dele na nossa vida e que as próximas gerações conheçam o Deus poderoso que a gente serve. Esses dias eu estava lembrando, né, estava lendo a palavra e me lembrando dos feitos do Senhor que foram feitos na vida dos meus pais, dos milagres que o Senhor realizou e que hoje nós, filhos, podemos contar e testemunhar aquilo que Deus pode fazer, que Deus fez e que ainda continua fazendo. E que nós precisamos aprender a fazer isso também com os nossos filhos, né? A contar os feitos do Senhor para os nossos filhos, que as gerações futuras conheçam os milagres e os prodígios do Deus poderoso que nós servimos. E tem em algum salmo, né, eu não sei exatamente qual é, mas fala isso no salmo, que as próximas gerações conheçam os milagres e os feitos do Senhor na nossa vida. E, de fato, a minha vida é um milagre, né? Deus se manifestou na minha vida de várias formas, muito antes de eu sequer ter aquela intimidade, de eu sequer ter conhecimento do que ele pode fazer, do que ele é capaz de fazer e de que é possível a gente aprender a confiar nele e cada dia mais criar esse elo de confiança, quanto mais a gente se aproximar dele, mais dele a gente experimenta. E de fato, Deus age na vida daqueles que o buscam e também daqueles que muitas vezes nem sequer conhecem a ele, mas quando ele tem um propósito, ele faz acontecer. E eu lembro, assim, desde a minha infância, de manifestações de Deus de forma sobrenatural na minha adolescência, quando eu recebi o dom, né, de orar em línguas. Eu estava na frente da televisão, eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, não lembro mais ou menos a idade, mas eu estava ali buscando a palavra de Deus, ouvindo, e era um programa de devocional. Tinha é como se fosse um devocional, porque era católico, né? Uma rede, uma emissora católica, então o nome era Sorrindo para a Vida. Então, todos os dias, pela manhã, eu ligava a TV e colocava ali e ficava ouvindo. Eles faziam a leitura da palavra e começavam a meditar a respeito das coisas de Deus. E ali tinha um momento de oração, e eu comecei a me entregar e comecei a cantar. E ali o fluir do Espírito Santo veio, né? O batismo do Espírito Santo veio sobre a minha vida. E eu comecei, né, achando, e comecei a orar. E eu digo, meu Deus, que coisa gloriosa. E queimava no meu coração, eu senti o Espírito Santo queimando no meu coração. E aí eu
depois que passou, aí eu continuei a orar em línguas de novo para saber se realmente aquele batismo que eu recebi ainda estava ali em mim. Porque muitas vezes a gente. Assim, te colocou aqui, Salmo 78, verso 4, né? De contar os benefícios do Senhor, de contar as maravilhas do Senhor para as próximas gerações, que as pessoas conheçam o que Deus faz na nossa vida, né? E aí, voltando a respeito de quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, e eu fiquei, meu Deus, como tu és bom, porque independentemente do nosso pecado, o Senhor não retira os seus dons de nós, o Senhor não retira a sua graça que Ele já colocou na nossa vida. E é um processo, né? Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se entrega, mais Ele vem e faz. E desde o ano de 2020, que foi o início da pandemia, a minha casa, a minha família, os meus pais, os meus irmãos, a gente viveu assim uma reviravolta muito grande, sabe? Porque a gente estava muito inserido profundamente no ambiente católico e muita coisa aconteceu de 2020 para cá para que houvesse eu não falo um rompimento, mas na verdade uma virada, sabe? Assim, uma mudança de novo ciclo. É como se a gente cresceu naquele ambiente, a gente cresceu mergulhado no conhecimento da palavra de Deus, de buscar o Senhor, mas de sair do ambiente de religiosidade, de roteiro, sabe, de um padrão para que o Senhor nos levasse para mergulhar mais fundo, mergulhar muito mais profundo. E foi de 2020 para cá que assim a gente começou a ler a palavra de forma muito intensa, muito forte. Quando a gente começou a se reunir lá em casa, dia sim, dia não, e assim a gente via um mover sobrenatural de Deus, né, na nossa família, na nossa casa, de milagres acontecendo, de um derramar muito grande do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E na minha vida em particular, eu comecei a experimentar isso muito profundamente. Então, foi no período da pandemia, né, de que algumas coisas aconteceram, desentendimentos, e aí foi necessário, né, que a gente se afastasse, e fomos muito julgados, lógico, né? Não tem como, isso é o preço que se paga. Mas por uma escolha, e todos nós temos que escolher a forma que a gente quer ver a nossa vida. E, e foi o período que Deus mais falou conosco, o período que Deus mais, assim, nos chacoalhou, sabe? Quando você tá num ambiente aparentemente tudo bem, tudo perfeito, tudo estável, tá tudo tranquilo, vida maravilhosa, e Deus vem e traz aquele, assim, furacão para subir o nível de intimidade, subir o nível de maturidade, né, naquilo que Ele quer para nós, naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, e assim foi comigo. Eu tinha uma vida assim muito me lá, me cá, pé aqui, pé acolá, né? A gente tinha muita liberdade, era muito comum isso. E, particularmente para mim, Deus começou a me chamar mais profundo, de mergulhar mais profundo na leitura da palavra, de acordar de madrugada. O Espírito Santo me despertava, eu ficava sem sono, eu digo, meu Deus. E aí eu iria, colocava o celular. E eu quero enfatizar aqui que, às vezes, a gente acha que buscar a palavra de Deus é assim, algo muito engessado. E não é, cada um se sente bem quando busca o Senhor às vezes, ouvindo uma música, às vezes, sentado, só lendo a Bíblia no silêncio, ou às vezes falando, né? Falando em voz alta, falando das coisas do seu coração para o Senhor. E, e no meu caso, eu colocava o celular, eu gosto muito de ouvir música. Então, eu colocava ali na madrugada o celular para tocar, e aí começava a buscar o Senhor, me ajoelhava e só chorava. Sabe quando a gente só falava das coisas do coração, de Senhor, eu estou assim, eu me sinto assim, eu preciso de mover na minha vida, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, eu me sinto tão incapaz, tão incompetente, sou tão pecadora. E muitos, eu tinha muito isso de vítima dentro de mim, uma pessoa muito vitimista, sabe, me culpava por muitas coisas, e o Senhor começou a me levar mais para profundo, para mergulhar fundo e me alargar. Eu sou uma pessoa que eu não sei se é personalidade, mas o Senhor tem trabalhado, glória a Deus, na minha vida. Eu tenho um peso de palavra muito forte, eu sou uma pessoa que julga muito fácil, que aponta o dedo assim, que fala e diz assim, você fez isso, você fez aquilo, você tá errado, sabe? E eu falo isso muito no meu casamento, né? Porque eu acho que é o ambiente de mais provação que a gente vive, de mais de prumo, sabe? Quando você coloca uma parede, precisa lá, se ela tiver torta, você vai ter que tirar o tijolo, colocar de novo para que ela fique aprumada. É assim comigo no meu casamento, é onde o Deus mais me forja, sabe?
É igual uma espada que coloca lá no fogo para poder esquentar, e depois bater, para ela ficar afiada. É assim na minha vida, que Deus faz comigo. E Deus, desse período para cá, 2020, me chamou muito. E aí eu entrei num período de jejum muito grande. Do ano passado para cá, eu sentia isso dentro de mim, queimando, que eu precisava, para ter experiências mais profundas com Deus, eu tinha que fazer coisas diferentes, porque a forma que Deus falava comigo naquela época, é, quando eu ligava a televisão para apenas ouvir o pregador falar, e Deus ministrava o meu coração. O pregador falava e eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Só que chegou um tempo que eu buscava e eu via que Deus não estava mais ali. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu escuto, mas, sabe, é como se o céu tivesse fechado, eu não te ouço mais, eu não te vejo mais. Quando eu buscava a palavra do Senhor e eu ouvia a pregação, eu sentia isso. Que se você quer viver experiências profundas com Deus, novas experiências com Deus, algo diferente, algo novo da parte de Deus, eu precisava me posicionar de forma diferente. Eu não tinha como. Se eu queria viver algo muito profundo, não tinha como eu viver no raso. Ouvir Deus falar por outras pessoas. Deus fala, com certeza. Mas se eu queria mergulhar fundo nele, ouvir a voz dele, ser direcionada por ele. E nesse período eu estou assim, numa fase de crise e discernimento muito grande a respeito de voltar a trabalhar, se eu volto, se eu não volto. E recentemente o Senhor falou uma palavra para mim que ele já tinha dito. Só faça aquilo que eu já te mandei fazer. Porque eu só ouvi um silêncio. Tipo assim, nem sim, nem não, eu volto, se eu não volto. Porque eu priorizo muito a minha casa, de criar minha filha, de educar minha filha no caminho do Senhor. E eu dizia, meu Deus, por que você não fala? Não me responde. E o Senhor só disse, só faça, ande na palavra que eu já te dei antes. E a última palavra que ele me deu foi, se prepare. Só isso. Aí eu digo, meu Deus, tá, eu tô me preparando, mas eu não tenho que procurar emprego. Não sou eu que tenho que ir lá, bater na porta, né? Pedir, tentar aprovar o currículo. E a única palavra que o Senhor disse foi: se prepare. E por muito tempo eu não andei nessa palavra, por muito tempo eu negligenciei, sabe? Eu deixei de lado. E mais uma vez, aí o que acontece? Vem, né, o desânimo, vem a tristeza, vem as muitas situações que você, meu Deus, parece que tá todo mundo fluindo na sua vida, crescendo, né, nas áreas da sua vida e eu tô ficando para trás. Só que quando a gente tem uma direção, quando a gente busca ele, a gente só tem que obedecer. E Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de provisão. É, eu, de fato, fui muito alargada nesse período. Foi quando eu fui muito discipulada, eu comecei a ouvir as ministrações de uma pastora chamada Luciana de Souza, né, sobre a mulher sábia, de como a mulher deve se comportar numa casa. E é isso que o Senhor estava me buscando para mim, porque eu tinha assim, agia muito de forma mundana, né? Apesar de ter crescido num ambiente de igreja, mas eu não tinha esse conhecimento, discernimento de entender que a mulher sábia, sem palavras, ganha o marido, de que eu precisava me calar diante das situações, que eu precisava não ficar acusando, que eu precisava servir ao meu esposo como ao Senhor, de acordar cedo, de fazer café da manhã. Eu não tinha muito esses costumes, sabe? Não sei, não fui ensinada e eu precisava aprender essas coisas. E aí o Senhor disse, volta. E é uma largar, porque dói você se calar quando você quer falar. E esse discernimento a gente só consegue ter quando se tem uma intimidade com o Espírito Santo. E eu lembro muito bem de um período da minha vida quando, acho que foi 2024, 2023, não lembro exatamente. Mas foi quando, assim, veio aquele avalanche de casas de aposta, sabe? De casa de aposta e tudo. E aí, nada, todo mundo colocando dinheiro, vamos lá, colocar um dinheirinho, vamos apostar e tudo. Dá pra colocar. E aí fomos juntos. Eu fui com meu esposo, eu também coloquei dinheiro lá aquelas casas de aposta. A gente coloca. Eu comecei a perder. Aí eu disse, não dá pra mim não esse negócio. Não dá pra mim, tô fora. E aí meu marido continuou. No início, como era um valor irrisório, sabe, não me incomodava, eu não achava ruim, não reclamava. Só que tomou uma proporção muito grande. Aquilo foi crescendo, foi me tirando uma paz e eu vi o dinheiro se esvaindo, o dinheiro de entrar na nossa casa, algumas coisas de precisar, só que eu via que aquele dinheiro estava indo para lá. E foi um período de
assim, de grande choro e ranger de dente. Porque eu dizia, meu Deus, eu não quero, Aí eu conversava com meu esposo, ele não entendia. Ele disse, tem paciência que eu vou conseguir recuperar, aquela coisa, né? Tem paciência que eu vou conseguir recuperar. E eu falava para ele, eu julgava, eu apontava, eu dizia que, sabe, você não está sendo homem suficiente, você não está sendo provedor, você não está sendo marido sábio, sabe? Quando você, em vez de, eu não sei explicar, de ajudar a apontar o caminho para sair daquele lugar de prisão, e eu acho que empurrava mais para dentro, assim, do buraco, era a forma que eu agia. E ouvindo as ministrações daquela pastora, que ela faz umas lives, né, que ela fala que foi o ponto onde Deus mexeu muito com ela, que ela estava seguindo um versículo da Bíblia que dizia que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, né? E ela já tinha um caminho de vida sólido, já tinha criado as suas filhas e já estavam no caminho do Senhor, e ela precisava ensinar as mulheres mais novas a como viver, a como se comportar, né? A serem boas donas de casa, a serem submissas aos seus maridos, a serem não caluniadoras, né? Não difamadoras da palavra de Deus. E ela começou a obedecer aquela palavra do Senhor, e a partir daquela obediência, eu comecei a acompanhar ela e eu comecei a colocar em prática as direções que ela começou a falar. E aí foi então que ela falou muito, né, de um testemunho que ela viveu na vida dela de que a mulher sem palavras ganha o marido. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou ficar calada? E ela falou, não era só sem palavras, não era só ficar em silêncio, mas era transparecer uma aparência de sobriedade, era transparecer sabe, mesmo na hora da raiva, mesmo sabendo que o esposo estava errado, eu tinha que abrir o sorriso, ficar, engolir o choro, né? E servir a ele como ao Senhor. E eu comecei a fazer isso. Que eu conversava com ele, às vezes ele acordava na madrugada para começar a postar. E eu chorava. Porque eu não queria aqui alguns recursos que entraram para nossa casa. Eu sei que ele chegou para mim e falou, né? Eu vi que estavam. Aí eu colocava no caderno, eu notava cada entrada de depósito que ele começava a postar, e eu chegava para ele e falava, sabe? Olha isso, você colocou tanto, você perdeu tanto. E eu julgava, mas quanto mais eu falava, vai piorar. E aí eu disse, quer saber, Senhor? Não aguento mais, vou ficar calada, eu vou chorar diante dos seus pés. Então foi isso que eu fiz. Eu, assim, eu via meu coração partindo por dentro, porque eu não queria mais aquela situação, eu queria que ele parasse para postar, mas quando mais eu falava, é que ele colocava o dinheiro na aposta, sabe? E eu jogava muito, muito assim, palavras muito fortes, era como se eu estivesse dando uma sentença para ele. E, e eu falava, a gente vai separar, eu vou separar, porque eu não quero essa vida. E o Senhor me levou para esse lugar de silêncio. E para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Né? Eu não sei exatamente quando foi que isso parou, mas o meu marido foi liberto. Não tem mais, ele não acessa mais essas plataformas de aposta. Esses dias eu estava até conversando com ele, que ele falou assim, é verdade, hoje eu não é algo que, tipo assim, não sei, eu consegui ver que realmente aquilo não tinha futuro para mim, que eu achava que eu ia recuperar aquele dinheiro e eu estava só sendo iludido. Aí eu falei, é porque foi o Espírito Santo, né, que agiu na sua vida, e fez com que você não entrasse mais nesse lugar, que aquilo não era um lugar muito pelo contrário, um ambiente de pecado. E eu lembro que eu dizia assim, que você está sendo, tipo assim, que você está com sangue de pessoas nas mãos, porque pessoas morreram, pessoas se mataram por causa desse dinheiro. Então, esse dinheiro não é um dinheiro abençoado por Deus, esse dinheiro é um dinheiro maldito. E você está sendo, sabe, você está sendo colaborador desse dinheiro. Só que eu falava isso, que era um julgamento muito grande, era um peso que eu colocava. E a palavra que eu tinha dito, que eu aprendi com aquela pastora, era mulher sem palavras ganha um marido. Eu só precisava ficar calada. E eu tinha raiva, porque eu não queria fazer comida para ele. Eu não queria acordar cedo para fazer café da manhã para ele trabalhar. E ela dizia, você tem que servir ao seu esposo como ao Senhor. E aí eu comecei a servir ele como ao Senhor, mesmo com raiva, colocava lá comida, trazia o sorriso, puxava o assunto, tentava não transparecer aquela indignação que eu estava por dentro de mim. E eu ia para os pés do Senhor. E isso é a mais pura verdade, que de fato, a mulher sem palavras ganha o marido. Porque é na hora que a gente quer lançar a nossa justiça, a gente quer fazer com as próprias mãos, a gente quer mostrar que tá certo, que ele tá errado. E aí o Senhor diz, cala a tua justiça própria, bota aqui de lado. E deixa eu trabalhar o seu coração e aprender a fazer com que esse papel do Espírito Santo, só quem pode fazer é o Espírito Santo. Eu não posso.
Eu não tenho esse poder de convencimento, de transformar a vida dele. E para a honra e glória do Senhor, né? Eu tava com muito tempo. E meu marido não sabe o que é isso, de colocar dinheiro nessas casas de aposta. Eu fiz muito isso durante um bom tempo. No início, que sabe, que viralizou, aquele negócio de relógio, de tigrinho. E glória a Deus que está, né, as próprias igrejas, os pastores estão conscientizando as pessoas de que isso não é de Deus, não é algo de Deus, que isso não traz benefício nenhum para as famílias, porque muitas famílias são destruídas por causa desse dinheiro aparentemente fácil. E outra coisa também que eu aprendi a me posicionar, de sair do lugar dele, que era do meu esposo, e que eu estava assumindo, de trocar os papéis, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, se o homem não faz, eu vou ter que fazer. Se tá cheio de mato aqui na frente da minha casa, precisa limpar, vou pegar a enxada e eu vou lá arrancar os matos. Tá faltando alguma coisa de dentro de casa, de comida. Não estou generalizando, mas foi o meu caso que eu vivi, que eu sempre tomava a frente. Então, se ele não tinha atitude de fazer algo para nossa casa, eu ia lá e fazia. Se precisava, tava faltando sei lá, carne, arroz, feijão, macarrão, eu pegava lá o meu dinheiro, ia lá, comprava. Depois eu ia, passava na cara dele que eu tinha pegado o dinheiro que eu estava trabalhando, que eu precisava, tava faltando as coisas dentro de casa, eu colocava lá, sabe? Tipo assim, eu fazia, depois acusava ele por não ter feito. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu ouvindo aquelas direções que a pastora ia falando, eu lendo a Bíblia, o Senhor começou, sabe, a mostrar de forma clara de como era que eu deveria viver dentro da minha casa. E aí eu comecei a sair desse lugar. Eu lembro de uma vez que eu disse, Senhor, eu não aguento mais, porque eu tenho feito tudo dentro da casa. Se a parede está precisando pintar, eu vou lá, pego a tinta, compro a tinta, vou lá e eu vou pintar. E eu vejo meu marido completamente atado. E aí eu comecei a entender o Senhor dizer, você está tomando um lugar que não é seu. É por isso que você está sobrecarregada, é por isso que você está cansada, é por isso que você reclama tanto e nada muda. O Senhor, glória a Deus, né, pela vida da pastora Luciana, que naquele período começou a me ensinar, né, de fato ela mais velha começou a ensinar as mais novas. E eu precisava sair desse lugar de assumir as finanças da casa, que era eu que controlava tudo. E eu precisava entregar esse sacerdócio de provedor para o meu esposo. Só que eu não dava espaço para ele fazer isso. Não dava espaço. E aí eu comecei a sair desse lugar e de confiar nele, as coisas que eram dele, de ser o provedor da casa, de se precisar limpar a frente da casa, os matos, eu tinha que esperar ele fazer isso. Eu tinha que aprender a ter a paciência para que ele fizesse isso. Como ele dizia que ia, e era no tempo dele, eu não tinha tempo, eu não tinha paciência para esperar o tempo dele de fazer. Então eu ia lá e fazia, arrancava, pegava a enxada e arrancava os matos. E aquilo me dava uma raiva, me dava uma indignação, porque eu sabia que não era, eu não queria ser esse papel de masculino, de ter que fazer as coisas que eram próprias do homem fazer. Né? Eu não estou querendo dizer que, tipo assim, que a mulher não deve ajudar dentro de casa, de, né, de juntar aquele recurso e colocar as coisas em casa. Mas no meu caso é porque eu tomava a frente e eu fazia, pegava o dinheiro que eu tinha, comprava as coisas, e ele pegava o dinheiro e gastava com as coisas dele, que tomava cerveja, de sair para jogar bola, sabe? E aquilo me irritava muito. E o Senhor disse: saia do lugar que é dele e vá para o seu papel de mulher. Seu papel de mulher, de uma boa esposa, de uma dona de casa, de gerir uma casa, de cuidar da casa. E eu comecei, né, de fazer as coisas simples da casa, de limpar minha casa, de zelar minha casa, de fazer a comida, de colocar, aprendi a fazer minhas apostas, de colocar né, as comidas organizadas, de deixar o quarto cheiroso, deixar a cama arrumada, não deixar o quarto bagunçado. E eu comecei, né, a ver esse processo. E teve um dia que eu lembro, assim, eu não esqueço, que antes desse período pra cá, a gente nunca tinha feito feira, assim, fazer de supermercado, fazer feira. Só que eu tinha muito essa vontade, né, de gente junto fazer feira. E só porque eu não fazia? Porque eu sempre ia, fazia, comprava, colocava na geladeira, fazia tudo. E aí eu comecei a ouvir essa direção do Senhor. Deixa ele fazer, deixa ele tomar a frente. Eu digo, Senhor, não vai dar certo. Tipo assim, para ele pagar. Aqui eu sempre antes pagava energia, internet. Assim, não, porque senão vai atrasar, ele não vai saber a data certa. Eu digo, solta. Deixa o seu marido prover as coisas que são necessárias para sua casa.
E aí foi o período, né, que eu parei de trabalhar, que eu engravidei. E aí eu senti da parte do Senhor que não era para me voltar a trabalhar, que eu precisava ficar em casa. E assim, foi um trabalhar muito grande, porque é, mexe muito com a nossa segurança. E eu aprendi a confiar no Senhor e a descansar no meu marido. E aí foi quando ele começou a assumir o lugar dele, né? De hoje, por exemplo, eu precisar de um balde de água, eu dizer, meu marido tá em casa, para que que eu vou pegar o peso do balde de água se eu tenho um marido que pode fazer isso? Eu fui lá, pedi. No início demorava, nossa, demorava. Vou já. Eu digo, não vou fazer, vou aprender a esperar. E ele ia lá pegar o balde de água. E aí o tempo foi passando, fui aprendendo a ser mais paciente, e eu acho que parar de tanto julgar. Ele começou a servir a nossa casa, e aí foi quando eu saí desse lugar de sacerdócio, né, do, de, do meu marido, de trocar as cadeiras, porque eu tava na cadeira dele e ele tava na minha cadeira, sabe? Tipo assim, enquanto um tá muito ativo, o outro tá acomodado, era o meu caso, né, que eu tava vivendo. E tudo isso, assim, só dava essas direções de forma muito clara. E aí foi quando eu saí desse ambiente e tudo começou a fluir. Por uma palavra e por uma obediência. Ele dizia, chegou um período que ele disse, vamos lá, vamos fazer feira. E ele comprava, pagava tudo, e eu não precisava pagar nada. Eu digo, meu Deus, como até é bom. Eu olho pra minha geladeira, vejo minha geladeira cheia, assim, farta. E eu antes tinha muito medo de, tipo assim, de confiar tudo na mão dele. Sei lá, tinha medo de pagar a energia cortar, né, a internet faltar. E ele começou, tipo assim, esquecia, mas conseguia pagar. E aí ele foi aprendendo, né, a administrar esse lugar, esse ambiente de fato, de que o homem tem que ser o provedor da casa. E a gente vive numa geração muito em que as mulheres acabam fazendo tudo. Eu vi muita essa reclamação, sabe? De, assim, vejo muito de mulheres que reclamam porque o esposo não assume o papel de homem do lar, de homem da casa. Mas muitas vezes isso não acontece porque nós mulheres, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de discernimento, a gente não coloca no lugar que não se coloca no lugar que não é nosso. A gente não aprende a acessar o nosso lugar de feminilidade, né, de aprender a ser cativada, de aprender a ser servida e assim são tantas realidades que se a gente de fato aprender a confiar no Senhor e buscar essa intimidade profunda de jejum, de oração, de mergulhar fundo, o Senhor vai falar e ele vai dar as direções de como a gente deve viver a nossa vida. E é isso que eu tenho vivido, assim, para a honra e glória do Senhor. E esse Espírito do Senhor tem me chamado muito a uma busca de jejum e oração profunda, porque eu sei que Ele tem coisas na minha vida ainda para trabalhar, para mudar, e isso só vai poder ser rompido através, né, de oração, de perseverança, através de um mergulho profundo na palavra dele. E aí Ele vai mostrar, Ele vai dar clareza e eu vou ter esse entendimento. Não é só de ouvir falar do Senhor, mas de poder experimentar os milagres do Senhor. E assim ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, né? De poder ter assim, uma filha saudável, de uma filha cheia de vigor, extremamente inteligente, de um casamento abençoado por Deus, e que eu vejo as transformações do Senhor a cada dia. E isso só acontece quando de fato a gente aprende a se humilhar diante do Senhor, né, a renunciar as coisas para o Senhor e permitir que Ele haja, né, que Ele faça. Na nossa vida não é fácil. É, soltar o controle e dar para o Senhor, permitir que o Senhor faça. Então eu quero deixar esse transbordo para vocês, que se existe algumas questões para as mulheres, né, que tá incomodando o coração de vocês, que não sabe mais o que fazer, que queria tanto que houvesse uma mudança, né, da parte do marido, ou do filho, ou do pai. Coloca diante do Senhor, pede discernimento para Ele e vê como Ele pode te orientar de como você deve agir, se deve silenciar, ou se deve falar, se deve, qual comportamento você deve ter diante dessas situações. E o Senhor vai dar clareza e atender os desejos do seu coração. Porque assim como Esther, o Senhor nos ama. Assim como ele fez na vida de Esther, ele ouviu o pedido de Esther e atendeu, ele também faz conosco. A gente precisa, primeiro, a ter esse lugar de intimidade com o Senhor, aprender a acessar esse lugar de intimidade. E a partir daí, as bênçãos vão fluir, o agir de Deus vai acontecer. O agir de Deus vai acontecer. E assim como tem sido na minha vida, né? De hoje, para a honra e glória do Senhor, não tem mais o recurso que entra para abençoar a minha casa,
ir para um lugar que é totalmente contra a vontade de Deus, né, que estava minando o meu casamento, e hoje eu poder testemunhar que a mulher sem palavras ganha um marido, que isso é verdade, que a mulher sem palavras ganha um marido, que quando eu calo a minha voz, dou a minha voz para o Senhor, no devido tempo, Ele dá a voz dele para mim e Ele faz, né, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus. A mulher sábia edifica a casa, né? Ficar no lugar que não é nosso é pesado demais. Josi, que transbordo, que transbordar. Deus é muito perfeito. O Senhor fez o lugar certo para cada um de nós, né? Que possamos assim enxergar através da palavra o nosso lugar. Tem um curso, Josi, que se chama Experiência do Lar. É um curso online, é um curso que você só tem que se inscrever. Você fica aí 2 meses, é um dia na semana, não paga nada, mas é muito disputado. Algumas pessoas aqui na sala já participou desse curso, Experiência do Lar. A inscrição vai abrir dia 9/2. Eu vou tentar te mandar. Sirlei, que está mais ligada nesse curso, fica mais atenta aí para nos ajudar aqui a enviar na sala. É um curso que eu pensei que eu soubesse cuidar de casa. Depois que eu fiz esse curso, é um curso evangélico, você vai ver que é todo pautado na palavra e nos ajuda muito o tempo todo. Temos que estar aqui pronto para aprender. Gente, como o nosso Deus é tremendo. Eu vejo o Josi falando, eu fico assim olhando, eu falo, Senhor, eu vou fazer 31 anos de casado. E os meus 10 primeiros anos eu vivi assim, trocando esse lugar. E é muito difícil. É muito difícil. Glória a Deus, o Senhor abre os nossos olhos, né? Deus maravilhoso! Quero orar por você, Josi, quero orar pela família do Transbordo e orar aqui pela nossa pastora Erlane Fonseca, que vai entrar em cirurgia hoje. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa sala, obrigada pelo discernimento que o Senhor tem nos dado dia após dia. Obrigada pela vida da Josi, pela casa dela, pelo esposo dela, pelo lugar que ela entendeu que é dela hoje, Senhor. Obrigada por transformar, por trazer a tua sabedoria à vida dessa mulher, Pai, assim como tu vem trazendo nas nossas também. Obrigada por esses pastores que nos ajudem, Senhor, através das redes sociais. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus fiel nas nossas vidas. Pai, cuida de cada uma aqui, em especial da nossa pastora Erlane, dessa menina sua, essa que o Senhor criou, formou, sonhou, que hoje vai entrar na cirurgia. Nós entramos em oração, Pai, pedindo a Ti, acampa os teus anjos naquele hospital. E que os médicos dos médicos, que és tu, esteja lá conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Beijo, família linda. Eu amo estar com você. Obrigada, Josi. Você que não transbordou, é a sua vez, hein? Beijo grande. Obrigada, Lila. E até amanhã.